seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Veja a diferença entre a depressão e a ansiedade. Vacinação em Rio Grande. Previsão do tempo. E ainda, clima favorece a colheita do milho no Rio Grande do Sul. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começamos com as informações sobre a vacinação contra a gripe, influenza e Covid-19 na cidade do Rio Grande. Neste sábado, dia 10 de junho, serão distribuídas doses das 9 horas ao meio-dia em 3 locais. Confira agora. Neste sábado, dia 10, serão aplicadas doses das 9 horas ao meio-dia em 3 locais. O posto 4 Canalete, a UBS do Parque Marinha e a UBSF do Cassino serão pontos de vacinação. Caso a demanda seja alta, senhas poderão ser distribuídas próximo ao final do plantão. Ontem não houve atendimento, mas hoje a vacinação já está em seu horário normal, nas unidades de saúde. No sábado, a programação se mantém com a aplicação de doses em crianças de 6 meses até 11 anos, que também poderão ser vacinadas contra a Covid-19. Além disso, adolescentes a partir dos 12 anos e adultos também terão doses disponíveis nos 3 locais mencionados. É importante ressaltar que a vacina bivalente da Pfizer está liberada para pessoas com 18 anos ou mais, que já receberam pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19, sendo a última dose aplicada há mais de 4 meses. E a vacina contra a gripe influenza está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Mudando de assunto, no Brasil, a prevalência de depressão é a mais alta na América Latina, enquanto os índices de ansiedade são os mais elevados do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E a psicóloga Kathleen Castro explica que a ansiedade pode levar até mesmo à morte, evidenciando sua gravidade. Ela também destaca como a ansiedade afeta diferentes estágios da vida, como na infância, onde tudo pode se tornar extremamente difícil. Confira. O Brasil é o país com a maior prevalência de depressão da América Latina, além de ter os maiores índices de ansiedade do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E quem explica pra gente é a psicóloga Kathleen Castro. Então, a ansiedade, Bruna, ela é uma reação natural do nosso corpo, né, que em certa medida ela é uma reação até protetiva, mas quando ela está muito intensa, a pessoa começa a ter dificuldade de relaxar, né, ela fica com o pensamento muito acelerado, enfim, ela está sempre pensando no amanhã, nas coisas que ela precisa fazer amanhã. É uma sensação eminente de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. E muitas vezes ela acaba se manifestando em sintomas físicos, como palpitações, como suor exagerado, tremuras, enfim, uma sensação de morte realmente. Ela ainda informou como acontece em cada período da vida. Nas crianças, geralmente, a ansiedade é manifestada através do comportamento, às vezes um mau comportamento até visto como uma indisciplina, uma agitação muito grande, problemas muito relacionados ao sono também, criança que não consegue dormir direito, que se acorda várias vezes à noite. Na adolescência, né, por ser um período em que os adolescentes ficam mais introspectivos, a ansiedade se manifesta muito no corpo, nos sintomas físicos. Então, é muito comum adolescentes relatando crises de ansiedade, relatando muitos sintomas mesmo corporais. E na vida adulta também se manifesta, pode se manifestar tanto em sintomas corporais, sintomas físicos, quanto emocionais, e muitas vezes pode se tornar até incapacitante. Começa a ficar tudo muito difícil. É de se imaginar que com tantos casos de depressão e ansiedade acontecendo,
nem sempre eles estejam separados. Sim, com certeza. Porque a ansiedade em um nível muito alto, a pessoa começa a querer ficar mais isolada. Porque se torna muito difícil sair, fazer as atividades que antes eram prazerosas. Começa a ter medo de ter crises em alguns ambientes externos, então a pessoa tende a ficar mais isolada, o que pode causar, assim, a depressão. Ela ainda ressaltou como é feito o tratamento. O tratamento para ansiedade, assim como outros transtornos mentais, é, claro, com um profissional especializado, né? Ele vai saber diagnosticar e geralmente ele é feito com medicações, né, na ansiedade com ansiolíticos e outras medicações associados à psicoterapia. Então, o tratamento psicológico para a pessoa aprender a se conhecer melhor, conhecer os seus sintomas e conhecer os fatores que estão desencadeando também essa ansiedade, essa depressão. Vamos para as informações do tempo. A tarde desta sexta-feira segue com temperaturas mais altas e com ventos moderados. Vamos conferir a previsão de hoje com mais detalhes. Em Rio Grande, a tarde será de sol e muitas nuvens. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. E os ventos estarão em 20 km por hora à tarde. Já a umidade segue alta em 75%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em São José do Norte, sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva à tarde. Os ventos ficam em 20 km por hora. A umidade se mantém em 75%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol e muitas nuvens. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os ventos ficam em 19 km por hora. A umidade hoje está em 64%. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Camaquã, a previsão é de sol com algumas nuvens e não há riscos de chuva. Os ventos ficam fracos em 12 km por hora e a umidade fica mais alta e pode chegar em 50%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 17 graus a mínima. Em Venâncio Aires, depois do nevoeiro ao amanhecer, a tarde será ensolarada e não há possibilidade de chuva para hoje. Os ventos ficam em 22 km por hora. Já a umidade fica em 45%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 13 graus a mínima. A colheita do milho avança no Rio Grande do Sul, ultrapassando 90% da colheita. Confira agora. A colheita do milho está avançando no estado e já ultrapassou 90% do total. No entanto, a conclusão da colheita está sendo condicionada pelas características das lavouras remanescentes, que consistem principalmente em pequenas áreas que exigem colheita manual ou estão aguardando o término dos ciclos em lavouras semeadas na safrinha. A produtividade estimada é de 4.440 quilos. O clima tem sido favorável para as lavouras de milho safrinha, que atualmente estão na fase de enchimento dos grãos. A maioria das lavouras plantadas nos meses de janeiro e fevereiro apresentam boas condições de desenvolvimento, com aparência saudável e formação adequada das espigas. Quanto ao clima, uma massa de ar seco está predominando sobre a maior parte do interior do Brasil, incluindo as regiões sul, sudeste, centro-oeste e áreas mais ao sul da região norte e o interior nordestino. As chuvas devem continuar frequentes e com volumes mais expressivos no extremo norte do país e nas áreas litorâneas do Nordeste. A partir de amanhã, o tempo voltará a mudar sobre o centro-sul do país, com a chegada de uma frente fria. Esse sistema deve trazer chuvas significativas para o Rio Grande do Sul.
A colheita de milho está avançando rapidamente em várias regiões, como Pelotas e Santa Maria, devido ao clima seco e à ausência de chuvas. Em Pelotas, 14% das lavouras estão na fase de enchimento de grãos, 33% na fase de maturação e 53% já foram colhidas. Em Santa Maria, mais de 90% da área plantada já foi colhida e observa-se um aumento na produtividade média. Em Santa Rosa, apenas cerca de 3% das lavouras estão na fase final de enchimento de grãos e de maturação, enquanto 94% já foram colhidas. Prevê-se que toda a área destinada ao cultivo será colhida até amanhã. O número de inscritos no Enem tem caído desde 2016 e a região sudeste tem tido o menor índice de participação. Vamos ver agora na reportagem da Jaqueline Fonseca. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta a queda no número de estudantes participantes no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos últimos anos. Para se ter uma noção, em 2016, 2.300.000 estudantes concluíram o ensino médio, mas apenas 1.600.000 fizeram o Enem. Já em 2021, 41% dos que estavam concluindo o ensino médio fizeram a prova. A região sudeste lidera proporcionalmente a queda de participação. Apenas 26% dos estudantes fizeram inscrição para participar do Enem no ano de 2021. O estudo revela ainda que os jovens negros e de baixa renda têm participado menos ainda de 2016 para cá. Para os pesquisadores, o resultado deste estudo revela que a pandemia atingiu os estudantes de forma desigual. Para melhorar o engajamento dos jovens no Enem, é preciso melhorar a política e as campanhas de valorização da prova. Este ano, o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em novembro e as inscrições já estão abertas e vão até o dia 16 de junho. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.